Olá, queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje o nosso convidado é o Lucas Nunes. Ele vai nos contar um pouco sobre a experiência dele no exame de ordem. Seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigado, professora. Agradeço a oportunidade, o convite também. Para mim vai ser uma honra estar passando toda essa experiência para quem pretende prestar o exame da ordem. Obrigada. Nós gostaríamos de saber, Lucas, como que você se preparou para o seu exame de ordem, por favor. Então, na primeira fase, eu treinei as questões anteriores à prova, porque na primeira fase são 80 questões e é cobrado 17 disciplinas. Então, eu achei muito interessante pegar as provas anteriores, né, e ver como que a banca cobra determinados assuntos. E, assim, as questões que eu não tinha algum domínio, ou até mesmo assim, que eu não conhecia, né, que eu errava no simulado, eu pegava aquela questão, via a matéria e dava uma reforçada para eu estar aprendendo. E isso me ajudou muito na primeira fase. Na segunda fase, é uma fase que não é múltipla escolha, igual a primeira, é a prova toda dissertativa. E você não pode errar a peça, você tem que acertar a peça. Se você errar, as questões não são corrigidas. Então, assim, o que eu dei mais ênfase foi, né, nesse sentido de não errar a peça. Então, eu também peguei as provas anteriores da segunda fase, li o enunciado e, assim, eu não fui fazendo a peça. Eu peguei todas as provas e identificava qual era a peça cabível. Entendeu? Peguei, por exemplo, 10 provas, eu vi, é mandado de segurança. Li o enunciado, é um mandado de injunção. E isso foi me ajudando a me familiarizar com a prova e estar identificando a peça e não errar a peça. Porque o meu maior receio era errar a peça e a prova não ser corrigida. Com certeza. Muito interessante, Lucas, essa dinâmica que você usou para se preparar, né? Então, aí, E você é também algumas acadêmico, palavras-chave, né? Porque, sim, tem peças que são parecidas, que você pode dar aquela confundida e sempre tem algumas palavrinhas que vão te ajudar. Por exemplo, nas ações de controle concentrado, sempre vem um trecho dizendo que é do controle concentrado, né? Ou, por exemplo, o mandado de segurança vem dizendo que não exige dilação, não precisa de provas, não exige uma dilação probatória. Se exigir uma dilação probatória, você já descarta o mandado de segurança, né? Você verifica ele se pode ser uma ação popular. E isso me ajudou muito na segunda fase. com certeza. Essa dica do exercitar as É, peças, né? Isso é fantástico mesmo. Então, você é acadêmico que está se preparando, observe bem essa dica. E no transcorrer da sua preparação, Lucas, naturalmente houve desafios, né? Quais foram os principais desafios para ti? então, para mim, numa prova que você não concorre com ninguém, né? A prova da OB ela é como se fosse um concurso no nível de dificuldade, o nível de cobrança, de responsabilidade. Mas é uma prova assim que se você atingir a pontuação, você passou. Então, o meu maior desafio foi eu mesmo. Eu tenho em mente que é uma prova que eu tenho que estudar o suficiente para eu estar conseguindo a aprovação. Então, assim, eu sempre buscava isso, entendeu? Tá? Não me cobrar tanto, não tá me pressionando, porque é muito natural. A gente sente essa insegurança, esse receio de fazer a prova e não passar, então isso prejudica um pouco na hora da prova, porque além de você ter aquela pressão ali dos estudos, você vai ter essa pressão psicológica consigo mesmo. Então, eu tive, para mim foi um desafio, tá? Vencendo esse obstáculo aí. Durante os estudos, eu fui testando isso, entendeu? Sempre colocando isso na minha mente.
porque é uma prova e eu tenho que estar tranquilo para fazer para não me prejudicar, porque acontece muito de você ter o conhecimento teórico e por nervosismo, né, por alguma coisa ali te atrapalhar e você ser impedido de fazer a prova. Eu ficaria muito triste se isso acontecesse comigo. Então, eu sempre quis me manter bem com relação a isso. Correto. Então, é uma importante percepção, né, aos que estão se preparando, né, para esse exame, contrabalancear o conteúdo, que tanto tem que ser estudado, quanto o lado psicológico, né? Muito bem pontuado. E no seu caso, qual foi a matéria que você decidiu fazer na segunda fase? E por que que você escolheu essa matéria? Você poderia nos contar? Claro. Eu escolhi Direito Constitucional. É uma matéria que... É uma matéria, assim, na minha opinião, né, dos operadores de direito, é uma matéria de extrema importância, porque ali na Constituição Federal a gente encontra tudo relacionado às outras matérias e tudo relacionado ali ao cidadão, entendeu? A gente tem um artigo 5º que garante muitos direitos fundamentais. Então, foi uma matéria que eu sempre tive interesse em estar aprendendo, sempre gostei de verdade, sempre foi uma matéria que eu tive afinidade. Muito legal, Lucas. Assim, nós ficamos muito felizes que você teve êxito aí nesse teu caminhar, né? Então, depois de toda a preparação, saber controlar, dosar essa quantidade, né, de ansiedade, de estresse, etc., né? Como que você poderia descrever aos acadêmicos, né, que estão assistindo essa entrevista, como que foi a tua experiência, né, de obter a aprovação no exame de ordem? Assim, quando você vai fazer a prova é uma prova muito longa. Então, você não dá para estar fazendo um rascunho. Aí você sai da prova com aquela sensação de, nossa, vai ter o gabarito extraoficial e você não tem a tua resposta completa ali toda. Então, você consegue ter uma noção que você passou, mas você fica com aquele receio que o resultado oficial só sai depois de um mês. Então, depois de um mês, né, depois de ter aguardado um mês, a minha sensação foi de muita alegria e de um alívio. E isso mudou na minha carreira profissional também, porque eu trabalho no escritório de advocacia e eu sempre vejo, né, lá os advogados, né, eles já passaram por essa experiência, eles já peticionam, já fazem os protocolos lá, distribuem os processos. E quando eu vi que eu tinha passado no exame, eu também poderia estar fazendo todas essas atividades, né, que a advocacia proporciona para a gente, né? Depois que eu vi, confirmou que eu realmente, depois de ter feito o exame, estaria apto para estar exercendo a advocacia de forma completa. Foi uma sensação muito boa e modificou muito na minha carreira profissional. Muito legal, Lucas. A gente fica muito feliz por você, viu? Obrigado. E então nós chegamos à pergunta aí das dicas, né? Depois de você passar por toda essa experiência, na sua percepção, quais seriam as 3 dicas que você poderia compartilhar aqui com os acadêmicos para que eles possam, então, se preparar melhor para o exame de ordem? Sim. Então, a primeira dica que eu deixaria, como eu já falei, é a saúde mental, porque é uma prova que exige muito de você, exige muito conhecimento, muito preparo e todo o seu estudo. E isso, de alguma forma, te causa uma insegurança, te causa um medo. Você nunca fez a prova, uma hora você vai ter que fazer. Vem a pressão também familiar, né? Muita gente pergunta se você já fez o exame, se você já passou, e você está se preparando, entendeu? Você acredita que você vai passar porque você tem que acreditar em você.
mas você tem toda essa incerteza aí, essa pressão de que você cursou 5 anos de direito e que se você passar, você não pode exercer sua profissão de forma integral. Então, a dica que eu dou é isso, não se abalar com isso. Você pode fazer o exame quantas vezes for necessário. Agora a prova são 3 provas por ano, né? Durante a pandemia, que ficou suspensa, mas o comum é 3 provas por ano e você encarar como uma prova e fazer e você vai conseguir sucesso. Você não se cobrando tanto, você encarando como uma prova, ciente que você estudou de maneira correta, você consegue a sua aprovação. Muito bacana, Lucas. E a gente lembra que desde a faculdade você era um aluno muito dedicado nas aulas, né? Perguntava, participava, fazia os trabalhos. E é uma felicidade muito grande, né, para um professor rever que você deu prosseguimento aí aos seus estudos sérios, continuados, né? E está sendo aí generoso também em compartilhar com outros acadêmicos a tua experiência e mostrando que é possível, né? São esses ingredientes aí que vão fazer a diferença, não é mesmo? Isso. Foi até bom a senhora ter falado isso, porque assim, eu falo isso com maior orgulho, que eu fui seu aluno no terceiro e no quarto período da faculdade, na matéria de Direito Constitucional. Foi a matéria que eu escolhi para a minha segunda fase. Então, assim, eu tinha a memória da aula da senhora, eu tenho o material da senhora, né? Em Constitucional não houve muitas mudanças, né? Não há muitas emendas, não há muita legislação. Então, tudo o que a senhora passou ficou muito bem armazenado lá nos meus estudos, ficou tudo muito bem guardado. Eu pude fazer esse feedback, relembrar o conhecimento que a senhora passou, e isso para mim foi ótimo. Sempre que eu tive a oportunidade de falar, né, com o seu aluno, consegui a aprovação do exame de ordem na matéria que a senhora lecionou para mim, e eu vou estar falando. Poxa, muito bom, Lucas. E com certeza o mérito é seu também, né? Que você se esforçou, se dedicou, conseguiu controlar aí todos esses aspectos, né? Fazer seu cronograma, controlar a ansiedade. Que livro ali. Excelente. Muito bem, pessoal. Então, hoje a nossa entrevista foi com o Lucas Nunes. A gente agradece muito, Lucas, você ter aceitado o nosso convite. E quando desejar, pode voltar também aqui no canal. Fazemos outras entrevistas sobre algum outro tema jurídico que te chame a atenção. Você vai ser muito bem recebido de novo, viu? Muito obrigado mais uma vez, professora. Obrigado pela oportunidade. Para mim é um prazer poder estar falando isso para os alunos, né? Passar toda essa minha experiência, que é normal, né? Quem for fazer o exame de ordem vai passar por essas incertezas, essas seguranças, que no final é só você acreditar, você manter seu foco ali no estudo, que você consegue a aprovação e a carteirinha. É isso aí. Parabéns! Falamos aqui com o Lucas Nunes, direto do Rio de Janeiro, né, Lucas? Muito obrigada Isso, de novo. Até eu que mais, agradeço. viu? Até mais, professora.